Meus amados, a paz do Senhor, abra sua Bíblia por gentileza, vamos a 1 João capítulo 5. Hoje eu gostaria de encerrar esta série com vocês, essa série que nós estamos sobre 1 João. Para aqueles que não sabem, nós estivemos a caminhar em 1 João, versículo a versículo. Já estamos no capítulo 5, penso com vocês a partir hoje do verso 14 precisamente. Mas apenas gostaria de ler convosco a partir do verso 12. 1 João capítulo 5, verso 12. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o maligno, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Obrigado, irmãos. Podemos nos assentar. Obrigado pela vossa gentileza. Voltando ao verso 12, temos João dizendo: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Palavra que para muitos pode ser difícil de ouvir, mas o próprio Jesus disse em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é. Veja, Jesus define a vida eterna. Ele diz que a vida eterna é esta. O que é, Senhor? Que te conheçam, a ti só, conforme você está olhando comigo no ecrã, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, o interesse que se tem na salvação é que a vida eterna seja adquirida pelo conhecimento de Jesus, por receber a Jesus, por ter a Jesus, conhecer a Jesus, ter a Jesus. Repito, conhecer a Jesus, ter a Jesus. Porque há diferença entre você conhecer sobre algo e ter este algo consigo, este alguém consigo. E o interesse de João foi exatamente escrever para que as pessoas crescem no nome do Filho de Deus. Nós já vimos esse texto, mas se você observar comigo no versículo 13, que nós acabamos de ler, a expressão é: estas coisas vos escrevi, ou seja, tudo o que eu escrevi anteriormente, toda essa caminhada que nós já fizemos, esses meses todos aqui, tudo isso foi escrito só com uma intenção. Eu escrevi a vós para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, para que saibais que vocês têm. Vejam, não é só para que vocês conheçam, é para que vocês tenham. Tenham o que, apóstolo João? A vida eterna, ou seja, tenham o Senhor. O que João faz, por exemplo, nesses textos é um paralelismo antitético. Ele coloca dois lados opostos que se excluem. Tomando o lado B, quem tem o Filho tem a vida. Lado A, melhor dizendo, lado B, quem não tem a vida, quem não tem o Filho, não tem a vida. Não existe zona cinzenta para João. Então, ou você é, ou você não é. Existe aquele meio termo onde alguém quase tem a vida, ou onde alguém tem um pouco da vida. Olha, eu quase tenho a Cristo, eu tenho um pouco de Cristo. Bom, na perspectiva da palavra, não. A posse da vida, ela está estritamente vinculada à
posse do Filho. E quando diz a posse do Filho, ou seja, é ter Cristo. E para João, interessante, irmãos, que ter o Filho para João não é algo abstrato, não é algo intelectual. Não, ele usa aqui um verbo, inclusive, no original, que implica relação de comunhão contínua e posse legal. Ou seja, eu tenho uma comunhão com ele. Eu tenho uma proximidade com ele. Eu tenho a posse dele. Eu estou nele e ele está em mim. Ou seja, ele também me tem. Porque é muito semelhante ao que o pastor Antônio Marcos ministrou sobre nós agora há pouco na palavra de oferta, com relação ao dinheiro, por exemplo. Não há pecado em tê-lo. O problema é quando o dinheiro lhe tem. Ou seja, você é a propriedade do dinheiro. Então ele domina sobre você. Quem te tem, te domina. Por isso que é fácil perceber na nossa vida quem é que nos tem. Quem é que manda em você? Ah, é tal coisa. Se isso disser, você faz. Bom, é isso que manda você. É isso que te tem. Seja lá o que for. Seja dinheiro, seja alguém, seja Benfica, seja Porto, seja esporte, seja... Enfim, que o Senhor te salve a tempo. Se for palmeirense, que o Senhor tenha misericórdia da tua alma. Então, não tem a ver com possuir uma doutrina. Você pode ser uma pessoa que conhece toda a teologia sobre Jesus. Você pode ser um especialista em história da igreja e ainda não ter o Filho. Você pode pregar melhor do que nós aqui e ainda não ter Jesus. Você pode viver muita coisa, desfrutar de muita coisa e ainda não ter o Filho. Ah, como é bom estar na igreja, viver esse momento. Mas isso não significa que você tem o Filho. Por quê? Porque ter o Filho é que nem casamento, irmãos. Você apenas não sabe quem o teu cônjuge é. Você vive em união com essa pessoa. Eu só não sei que aquele é meu esposo, minha esposa. Não, eu tenho uma união, eu tenho uma proximidade com ela. Tem o seu nome. Não é assim que a gente faz quando casa? O que a gente faz? Passa para o nome. Casar tá ali, ó, propriedade, tá, papel registrado, bonitinho. É porque é isso, você comprova que é casado com um papel passado. Eu posso chegar para os outros e dizer, eu sou casado. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer, ah, é legal, cadê o documento? Porque tudo aquilo que nós dizemos que tem posse, ou que é nosso, sempre vai haver um documento. A casa que você tem, documento. O marido que você tem, ou não tem, né? Tem um documento. A esposa tem documento. O filho, como é que você comprova que é teu filho? Um documento. Sempre há um documento. Sempre há algo que associa que aquilo é posse. Bom, no caso espiritual, todo filho de Deus tem uma marca. Tem marca. Ou seja, aquilo evidencia que ele ou ela é filho. É filha de Deus. Tem o rostinho. Tem a carinha. Tem uma marca, nem que seja nariz, orelha, seja lá o que for, tem uma marca. Eu olho para você e você me lembra o teu pai. Eu olho para você e você me lembra Jesus. Aliás, os cristãos foram chamados pela primeira vez cristãos, justamente pela semelhança. Pequenos cristos, ou seja, eles lembravam Cristo, representavam Cristo. Então é ser reconhecido por Deus através de Cristo. Deus olha para nós e nos reconhece através de Cristo. Por isso a expressão de João, quem tem o Filho tem a vida, ele inclusive nem está usando aqui no original a palavra grega bios, que é vida física, que é biológica. Não, ele usa o zoé, ou zoe, como alguns preferem dizer, que é justamente vida de Deus, vida própria de Deus, vida espiritual, vida eterna, vida autêntica. Não é só o indivíduo que está respirando, não, porque o bios você respira, você trabalha, você come, você está por aí, mas aos olhos da eternidade, estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Precisamos da vida de Deus. Precisamos da vida eterna. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não só viva, não só respire, não só coma, durma, caminhe, trabalhe, ande por aí, mas tenha vida eterna. Vida eterna só em Jesus. Lembra isso para o teu vizinho. Vida eterna, irmão. Vida eterna, irmã, só em Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus está dizendo, eu sou a vida, quer dizer, a vida em Deus, você só vai ter através de mim.
Vamos em frente. Se você observar comigo no versículo 14, a expressão do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, é: e esta é a confiança que nós temos nele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que acontece, igreja? Ele nos ouve. Olha que coisa linda. O fato de você ter o filho, conforme diz o versículo 12, é o que abre a porta para a sua confiança na oração. Porque o pedido do filho pode mudar o coração do pai. Pode ou não pode? Pode. Pedido vindo do filho ou da filha pode mudar o coração do pai, como também o da mãe, principalmente o da mãe. Versículo 15 diz que se sabemos que nos ouvem tudo o que nós pedimos, então sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Esses versículos nos mostram, por exemplo, amada igreja, um João que está a falar de uma oração que nasce da intimidade. Você é tão íntimo por conhecer o Pai, porque tem o Filho. Você é íntimo do Pai, porque tem o Filho. Então você começa a pedir coisas que você sabe que Ele vai dar. Todos nós aqui somos filhos e já pedimos coisas aos nossos pais ou a quem cuidou de nós. E pode ver que em algum momento a gente pediu sabendo que iríamos receber. E interessante que espiritualmente a gente pode viver isso. É possível viver isso. Ou seja, eu fazer uma oração e pedir algo ao Pai, eu sei que Ele vai dar. Bom, segundo a palavra de Deus, o que é que eu preciso para isso? Eu preciso ter o Filho. E quem tem o Filho tem a vida, tem o Pai, tem a vida de Deus. Tem. Por ter é que passa a ter aquilo que não tem, ou aquilo que o Pai quer. Só que tem um detalhe que é interessante, nós já pensamos sobre isso no capítulo 3, capítulo 4, mas é considerado no versículo 16 que nós estamos a ver ali agora. Se alguém vir a seu irmão pecar. Isso aqui é importante para nós, igreja em Oeiras, e quem nos acompanha à distância. Isso aqui é importante para nós. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, vais orar e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte, porque há pecado para a morte. E João nos desafia dizendo, e por esse não digo que ore. João não está a falar de orar pelos próprios problemas. Aqui é um texto de intercessão. Veja, aqui ele traz para o caminho da intercessão. Eu vejo o meu irmão. Isso me move a oração. Eu vejo o meu irmão a passar por uma circunstância. Isso me move a uma oração. Há um cenário que João coloca aqui. E o cenário é, você percebe o irmão caindo. Você percebe a irmã cair. Você percebe alguém tropeçando. Você percebe alguém se desviando. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Que missão? A primeira reação não deve ser, já vamos dizer qual não deve ser. Não deve ser a fofoca. Não deve ser o julgamento. Deve ser a intercessão. Ou seja, nós somos chamados a ser um canal de vida para aquele irmão, para aquela irmã que está em dificuldade espiritual. É diferente quando alguém chega ao teu lado e diz, deixa eu te ajudar. Quantos de nós já passamos por circunstâncias que as pessoas estão ali olhando para nós e apontando os defeitos e o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, e ninguém faz nada. É que nem funcionalismo público. Tem alguém lá dentro da valeta, abrindo o buraco. E você olha ao redor e tem o quê? Tem uma comissão de análise. Todo mundo olhando para o trabalho do um ou de dois que estão ali dentro. E a maioria a olhar. Isso não está certo. Olha, isso aqui tem que fazer aquilo ali, ó, aquilo ali, ó. Ou seja, tem sempre gente a apontar o que deve ser feito. Poucos são aqueles que chegam junto com você e diz: deixa eu te ajudar. Dá aqui a ferramenta, deixa eu te ajudar. Interessante quando o apóstolo João chama para isso, e ele já falou muito sobre o amor ao irmão durante a epístola, e nós já vimos bastante sobre isso, mas nesse caso aqui ele nos fala sobre o pecado do irmão. Há pecado que eu vou ver no meu irmão e minha irmã cometer, não é para a morte. Ou seja, são aqueles pecados que nós cometemos devido à nossa fraqueza humana. E
Por que coloca que não é para a morte? Porque ainda há uma abertura para o arrependimento. Há uma abertura para a restauração. Já é possível ainda. É possível. E o morte aqui tem um contexto precisamente espiritual. Apesar de ser aplicado literalmente em algumas situações, mas é espiritual. Morte eterna. Vida eterna, morte eterna. Se vida eterna é vida com Deus, morte eterna é vida sem Deus. Ou seja, se ainda há uma oportunidade de uma aproximação com Deus, por estes, nós temos a ordem. Não chega a ser nenhuma opção, nós temos a ordem de orar por essa pessoa. Mas ele nos lembra também, e a palavra de Deus nos ensina que há pecados que são para a morte. Como é que nós podemos definir isso de uma maneira bem simples? É aquele tipo de pecado que vai produzindo um endurecimento final, há uma rejeição de Cristo. A palavra nos chama isso com outra. A palavra de Deus nos chama para essa reflexão com uma outra palavra que é apostasia. Não sei se você já ouviu. Apostasia quer dizer intencionalmente. Observe, intencionalmente. Não é um deslize, não é um acidente, não, intencionalmente. Essa pessoa se afasta de Cristo. Isso é apostasia, está se apostatando da fé. E sobre isso a Bíblia é muito clara, muito completa, muito abrangente. E quando alguém, observe, quando alguém conhece a Cristo, conhece a verdade, mas ela repudia essa verdade com ódio, com uma indiferença, então a porta do arrependimento se fecha. O escritor aos Hebreus, inclusive, trabalhou sobre isso, não sabemos quem é, mas o texto aí está, capítulo 6 de Hebreus, ou seja, a porta se fecha. E a este João até chega e diz: se você orar, não tem eficiência nenhuma. Por quê? Porque por esta pessoa, a oração perdeu a eficácia, porque não há uma disposição interna para receber a vida. E quem é a vida? Jesus. Não há disposição interna para receber perdão. E quem é que perdoa? Jesus. Não há disposição para isso. Então, o pecado para a morte é aquele endurecimento final, importante que entendamos isso, é aquele endurecimento de quem, conhecendo a verdade, ele opta por uma rejeição deliberada, é intencional. É semelhante ao pecado contra o Espírito Santo. E Jesus deixou bem claro que no caso do pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão. Mas no contexto você percebe que Jesus fala de um pecado que é intencional, é deliberado, é teimosia mesmo. Não é porque não conhece, é inocente, não sabe do que está falando. Como Jesus que estava pregado na cruz do Calvário olhou para as pessoas lá embaixo e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas agora tem gente que sabe o que está fazendo. E é deliberadamente contra Cristo, deliberadamente contra o Evangelho. Com relação a estes, disse João, meu irmão, você precisa focar onde há esperança. Ou seja, tenha prioridade na sua intercessão. Interceda por aqueles que ainda podem ser salvos pelo arrependimento. Esta é uma mensagem, um esclarecimento que João traz para nós, por exemplo, pela palavra, e que nos faz compreender muita coisa. E faz nos ganhar tempo. Agora, interessante que no versículo seguinte que nós estamos caminhando, você pode ver, já vamos ali no 18. Você percebe João a dizer que nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Sendo assim, o que de Deus é gerado, ele se conserva. Se conserva. Conservação. E com esse tipo de gente, o maligno não toca. O diabo não toca. Ah, o diabo está fazendo isso e isso na minha vida. Bom, primeiro, quem é você? Quem é você? Ah, eu sou filho de Deus, tenho vida com Deus, tenho compromisso com Deus. Então, meu irmão, qualquer coisa que ele esteja fazendo, quem permitiu? Quem permitiu? O Senhor, o teu dono, teu proprietário.
Aquele que você tem comunhão permitiu. E se permitiu, fique em paz, porque maior é o que está com você do que ele. Mas diz-nos a palavra de Deus que, além dessa pessoa não viver pecando, se conserva e, por se conservar, maligno, não toca, que não tem brecha. A pessoa que se conserva não abre brechas. Diz uma história muito antiga que o diabo, como sempre, foi um grande estrategista, e é, por isso que nós temos que tomar cuidado com ele. Ele e os seus demônios. Conta-se uma história que ele chegou e pediu para a pessoa: deixa eu entrar na tua casa. E a pessoa dizia: não, aqui você não entra. Aqui você não entra. E tal. Não, mas deixa. Não, aqui você não entra. Mas só a pontinha do dedo. Não, não, aqui você não entra. Então, só a ponta do nariz. Ah, tudo bem, a ponta do nariz, tudo bem. Só que o diabo não contou para ela que ele ia entrar de costas. E quando alguém entra de costas, a ponta do nariz é a última coisa que entra. Veja uma historinha. Mas nos ajuda a perceber muita coisa. Porque a ideia de Satanás, você precisa estar atento com ele essa semana. A ideia de Satanás é: o problema é só isso, é só aquilo, é só. Mas meu irmão, minha irmã, por isso que Jesus nos ensina a sermos vigilantes. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Veja, não é nem entrar na tentação. Não é uma questão nem de ser tentado, não é não entrar na tentação. Porque a ideia, a pegada dele, a habilidade dele, o jeito dele, é de sempre nos chamando para fazer as coisas que ele quer que nós façamos. Veja, quando ele foi ter com Jesus, ele fez exatamente assim. E Jesus venceu o diabo não só com a palavra, Jesus venceu o diabo porque ele não fez o que o diabo queria que fizesse. Não que ele não pudesse fazer o que o diabo propôs, mas ele não fez, porque qualquer medida que Jesus tomasse seria uma obediência a quem? Ao diabo. Então, se nós queremos ter uma caminhada com o Senhor, ou nós somos do Senhor, ou nós não somos. Ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos. O teu sim e o teu não depende com quem você está. Por isso que Jesus, quando conversou com os fariseus em João capítulo 8, ele falou: vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos. E o diabo mente desde o princípio. Vocês não são filhos de Deus. E eles chegaram dizendo: não, nós, filhos de Deus, Abraão, tá. E Jesus olhou para eles e falou: não, aí está tudo alterado. Vocês não têm nada de Deus, não, porque vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Jesus até esclareceu: eu fui enviado do Pai e vocês não me reconhecem. E vai vir um outro que, inclusive, é enviado pelo diabo, e vocês vão reconhecer e vão aplaudir ele e vão elevá-lo. Que é o que vai acontecer com o anticristo, por exemplo. Mas isso é um assunto para outro dia. Não é? Mas tudo isso nos mostra que o que João está dizendo... João aqui, por exemplo, não está dizendo que o crente é perfeito, que o crente é impecável, porque nós não somos. Amém, igreja? E se você está aqui entre nós, se prepara que Jesus vai te levar logo, antes que você peque. E João 1:8, até que nós lemos, lá diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Então, o não peca aqui do texto, não vive pecando, tem a ver com a prática habitual do pecado, deliberado do pecado. Ou seja, não existe, pecado não é meu estilo de vida. Como nós já aprendemos aqui na igreja com os nossos professores, é um acidente. Por quê? Porque eu sou nascido de Deus. Eu possuo uma nova natureza. Se eu estou falando com alguém que tem isso, glorifique o nome do Senhor. Você tem uma nova natureza. Você não se sente confortável com o pecado. Falo para alguém aqui nessa manhã assim ou não? Você não se sente confortável com o pecado. O pecado te deixa... Você perde o sono por causa do teu pecado. Te incomoda. Enquanto você não trata com isso, não pede perdão, não resolve, você não se sente bem. Isso é autoconservação. Você se conserva, ou como diz o texto, conserva-se a si mesmo. Há um esforço vigilante. Eu estou só fugindo. Fugindo de quê, irmão? Fugindo da tentação. E permanecendo. Fugindo e permanecendo. Fugindo da tentação. Permanecendo na palavra. Fugindo da tentação. Permanecendo na palavra. Ou seja, se guardando. Guardando aonde? Na palavra. Porque lâmpada para os meus pés
é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, em vez de eu ficar ouvindo a mensagem do maligno, eu vou ouvir a mensagem que Deus tem para mim. Em vez de ficar ouvindo coisas do diabo, eu vou ouvir o que Deus tem para mim. Até porque se eu for abrindo brecha, quem é que consegue me tocar? O maligno. E a palavra de Deus nos deixa claro que o maligno não lhe toca. Ora, a palavra tocar aqui, amados irmãos, não significa aquele toque casual. Não, não, não. Tem a ver com agarrar. Interessante. Eu lançar a mão com a intenção de ferir. É isso. E o maligno pode ele até nos tentar, ele pode nos perseguir, ele pode até nos causar alguma aflição. Isso é um fato. É bíblico. Pode ver que durante o ministério e os dias de Jesus, ele estava lá o tempo todo, tentando fazer isso, tentando ferir, tentando atacar, tentando perseguir. Agora, qual o diferencial? O que muda na minha vida com relação ao que a palavra de Deus está dizendo? É que ele não tem poder para te possuir. Por isso que crente não fica endemoniado. Amém, igreja? Misericórdia, né, Eliara? Crente não fica endemoniado. Crente em Jesus tem a ver com Jesus? Não. Passando por umas aflições aí terríveis. Sim, mas possesso você não vai ficar. Olha, mas ele tá aí, tá do lado. Sim, do lado ele sempre vai estar. Ele anda ao derredor. Por que anda ao derredor? Porque os anjos de Deus acampam ao redor. Existe o redor e o derredor. Mas você está tão protegido pelo Senhor que os anjos estão ao redor. E o diabo só resta para ele derredor. Por isso que a gente diz para trás de mim, Satanás. Porque nem na minha frente você consegue ficar. Porque quem é que está na nossa frente? Jesus. E se Jesus está na frente, meu irmão, o diabo só pode ficar lá atrás. Por isso que a gente está sempre à frente se Jesus estiver à nossa frente. Nem ele tem poder para arrancar da mão de Deus. Aliás, Jesus falou sobre isso em João capítulo 10, versículo 28, porque é uma das promessas mais consoladoras de toda a Bíblia que nós temos, quando Jesus diz, e dou-lhes a vida eterna. Olha só, Jesus dizendo, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém, em inglês, nobody, poderá me arrancar, ou poderá arrancar ou arrebatar da minha mão. Por isso que o verso 19, 1 João 5,19, vamos seguir em frente, porque o tempo passa. João diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quando ele diz sabemos que somos de Deus, essa é a nossa origem, a nossa propriedade, a nossa pátria. Nós não nos pertencemos mais, nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por um alto preço. E tudo aquilo que você pagou um alto preço, você não abre mão. Pode não ter valor para os outros. Pode não ter um preço alto para os outros. Mas quando foi você que comprou, aquilo tem valor para você. Valor nem sempre tem preço. Mas no caso da palavra de Deus, não é só o alto preço que foi pago, não. É o valor que nós temos para você. O valor que nós temos para Deus. Deus nos ama. Deus nos ama. E a prova do amor está claro na sua palavra. Aliás, tem até um corinho que a gente gosta de cantar, um corinho, um hino que diz, quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão importante para Deus. E até a canção nos propõe. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, que coloca a gente, às vezes, na frente do espelho ou na frente do telemóvel para dizer que nós não somos ninguém. A canção não diz isso, eu é que estou. E a canção, eu quero falar do valor que você tem. Ele está em você. Sabe por que você tem valor? Ele está em você. Por ele estar em você, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Ah, mas tem dias que são terríveis. Exato. O Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis, porque não tem um momento da nossa vida, aleluia, que o Espírito Santo não esteja fazendo parte.
Tem um momento da nossa circunstância que o Espírito Santo não esteja lá. Não esteja presente conosco. Por isso, meu irmão, o príncipe desse mundo pode vir, pode fazer a arruaça que ele quiser. Jesus até falou em João 14:30 que o príncipe desse mundo está por aí. Satanás está por aí, mas ele não tem nada, ele nada tem em mim. Então não tem nada a ver com ele, estamos nem aí para ele, tomamos o cuidado que Jesus disse que nós deveríamos tomar, mas sabemos que ele não nos toca. Você pode glorificar a Deus por isso? Não nos toca, você está debaixo da proteção do Altíssimo. Salmos 90 diz o quê? O 91 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, desculpa lá, eu só estou descansando à sombra do Onipotente, estou descansando no Senhor. Diz o versículo 20 que sabemos que já o Filho de Deus é vindo e ele nos deu entendimento. Veja a expressão, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E João, inspirado pelo Espírito Santo, diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não sei se você estava conosco aqui há meses atrás, quando começamos a série de João, e foi falado logo no princípio, por causa do estudo do capítulo 1, no qual nós já somos orientados por João de que Jesus não é mito. Jesus Cristo não é uma lenda. Jesus Cristo não é uma história adicional. Não. Ele fala, ele é vindo, ele veio. E até nós pensamos sobre isso, porque João chega e diz, eu vi ele, eu estive com ele, encostei no ombro dele, eu estive do lado dele, cuidei da mãe dele. Eu estava com ele o tempo todo. O tempo todo. No julgamento eu estava lá, na cruz eu estava lá. E não é porque eu era calminho, não, eu era nervoso, porque João era um dos irritados do grupo, filho de Boanerges. Ele e o irmão dele eram uns caras meio agitados, mas não tem problema. Jesus trabalhou o caráter de João, pode trabalhar o teu também. Né? Se Jesus mudou a vida de João, pode mudar a sua também. Então João está dizendo, não é história, não, eu estive lá. Eu sou testemunha. Lembra de 1 João 1? Eu sou testemunha, eu estive lá. E João diz, ele nos deu entendimento, porque segundo o versículo 19 que nós já lemos, o mundo jaz no maligno e está certo. Segundo a palavra. Agora, como é que eu posso conhecer a Deus se o mundo está nas trevas? Olhando aqui para o versículo 20, ele deu a resposta muito clara. É Jesus. Quem abre os nossos olhos espirituais? Jesus. Quem é que nos faz ver além do que os nossos olhos naturais veem? Jesus. Por isso João diz, o teu entendimento depende de Jesus. Não é da tua inteligência emocional, você pode ser alguém especialista nesse sentido, pode ser alguém que compreende o ser humano muito bem. Ótimo, fantástico, excelente, faz muito bem. Mas sentidos espirituais, olhar espiritual sobre as coisas, João já nos deixa claro, Jesus. Por isso a expressão, no que é verdadeiro nós estamos. Na verdade nós estamos, ou seja, estar em Jesus é que te dá segurança. Estar na verdade é que faz segurança. Nós não estamos em uma organização, em uma tradição. Por exemplo, nós caminhamos na Assembleia de Deus, Ministério Semeador de Boas Novas, projeto missionário, está aí fazendo o trabalho que as outras irmãs, as outras igrejas co-irmãs também estão fazendo. É a organização. Fazemos parte, estamos envolvidos, somos organizados, porque tem que ser. Se Deus é organizado, isso tem que refletir na igreja dele também. Mas esse é o nosso fundamento? Não. Essa é a nossa segurança? Não. Nosso fundamento, a nossa segurança é Jesus. Estamos fundamentados em tradição, em conceito religioso. A gente tem nossas tradições, tem nossos conceitos, mas não é fundamento. Nós estamos na própria pessoa de Cristo Jesus. É o nosso fundamento, é a pedra angular. É aqui onde João concretiza o que está no versículo 12, dizendo de ter o Filho. Mas o recadinho do último versículo para a gente encerrar é para nós guardarmos no coração para ir para casa. Filhinhos. Lembra do filhinhos, que ele já começa lá em João capítulo 1? Filhinhos. E até nós pensamos, quando refletimos sobre João capítulo 1, que o hábito de João, que isso nós contemplamos nos livros históricos, de irmãos, de pais da igreja que estiveram com o apóstolo João, e eles escreveram dizendo que o João tinha exatamente essa postura de reunir com os irmãos, porque era em casa. Lembra-se, não tinha templos como nós temos hoje, era em casa. E o apóstolo João já velhinho, já idoso. Chamava todo mundo de filhinhos. E por isso ele encerra a sua epístola dizendo, filhinhos. Um último recado.
Guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. E como alguém que não tinha mais nada para dizer, amém. Como diz, de tudo que eu já falei, guarde-se dos ídolos. É o fechamento de porta de João. Esse texto, após ele proclamar tanta coisa, dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus, é a vida eterna, ele não deixa margem para distração. Quando alguém chega para nós e diz, toma cuidado com o... Está nos dizendo, não se distraia. Não se distraia. E amada igreja de Jesus, um dos desafios que eu e vocês teremos nessa semana que está começando são as distrações. A gente começa a distrair com os erros das pessoas, problemas das pessoas, circunstâncias das pessoas, problemas do mundo, problema disso, problema daquilo, e vamos perdendo o essencial. Vamos perdendo o fundamento. Vamos perdendo o que realmente importa. Eu sei que a forma que o João termina a carta, e quando a gente estuda do ponto de vista teológico, é uma maneira meio não, é abrupta. É sem uma despedida. Como faz Paulo, por exemplo, que começa a preparar o caminho da despedida. Não, João não prepara nada. É, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Nós ainda na igreja temos o hábito de dizer agradeço pela oportunidade em o nome de Jesus. E João nem fez isso, só encerrou. Amém, tchau. Porque se Jesus é o verdadeiro Deus, então qualquer outra coisa que eu e você formos colocando no lugar dele, por mais atraente que seja culturalmente aceita, que seja boa, que pareça ser, lembre-se que a palavra de Deus chama isso de ídolo. O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no teu coração. Aquilo que substitui a autoridade de Deus no teu coração é um ídolo. Pode ser uma pessoa, pode ser uma imagem, pode ser uma instituição, não interessa. Por isso, o filhinhos aqui, que é aquele termo de extrema ternura de João, não é uma bronca. É um conselho de um pai. De alguém que está chegando e dizendo, olha, já que eu provei para vocês o que é verdadeiro, o mundo vai apresentar para vocês diversas cópias baratas. Não fica com a cópia. Fica com o verdadeiro. Não fica com aquilo que parece. Fica com aquilo que é. Não fica com aquilo que seduz os teus olhos. Com aquilo que encanta. Não. Fica com aquilo que é puro na essência. Por isso que para nós, guardarmos-nos dos ídolos é um exercício de todo dia, é diário. E o que isso quer dizer? Bom, a gente pode resumir na canção que já foi colocada, que já foi cantada nessa manhã. Cristo é o centro. É o centro. É o centro. Só isso. Enquanto Cristo for o centro, não tem espaço para mais ninguém. Se já entrar em algum lugar onde já não cabia mais ninguém, metro, comboio nos nossos dias, os autocarros, o elevador, complicado, já não cabe mais ninguém. E tem gente querendo entrar. Pode ver que o negócio fica sufocado. Já não há espaço para mais ninguém. E na nossa vida, tem que ser exatamente assim quando se refere à nossa fé e nossa espiritualidade. Já não tem espaço para mais ninguém. Quem manda aqui é Jesus, eu vivo para Jesus, no centro da minha vida está Jesus, ele é o centro de tudo o que há, ele é o centro de tudo que eu sou, o fundamento da minha existência, da minha caminhada, das minhas palavras, do que eu ouço, do que eu penso, do que eu decido, do que eu faço, está apenas em Jesus. Por isso que a nossa oração pode ser aquilo que a gente já cantou, Jesus, seja o centro. Encerrando a epístola, Jesus, seja o centro. Se hoje, por exemplo, você precisa decidir o que você quer ser, decidir o que você quer ser. Você está há tanto tempo aí, você já conhece o Evangelho, já sabe de tudo. Explica até melhor do que a gente. Mas ainda não decidiu o que você quer ser. Bom, seja de Jesus. Tenha a sua identidade em Deus. Deixa a tua caminhada ser selada pela presença do Espírito Santo e ser selada do céu, não na opinião de homens.
Eu tenho que fazer assim porque as pessoas vão pensar. Meu irmão, se as pessoas vão pensar algo diferente do que Deus pensa sobre isso, fique com Deus. Mas eu estou sozinho. Mas quem está sozinho com Deus é maioria. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus está com você, pode se levantar um batalhão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque o Senhor está com você. Se existe na tua família, se existe alguém aqui na igreja que, por exemplo, você parou de amar, tomando aqui tudo aquilo que nós aprendemos, o amor de Deus é a prova de que Ele vive em nós. Esse domingo é uma excelente oportunidade para você quebrar a barreira da mágoa, amar o teu irmão, amar a tua irmã, que não é uma opção, mas é um selo autêntico da tua fé. Você pode fazer isso hoje em nome de Jesus. Se nesse momento que nós estamos tendo aqui, preparando para ir embora para casa, então vai para casa com a vida de Deus em você. Vai para casa com o filho. E quem tem o filho, tem a vida. Se você receber a Cristo como Senhor e Salvador hoje, nessa manhã, você vai para casa com a vida de Deus em você. Saia desse lugar, saia desse templo, independente de onde você está nos acompanhando pela internet, saia deste momento de mensagem e reflexão com a convicção de que você não precisa esperar para ver se vai ser salvo. Não, em Cristo eu já tenho a vitória em Jesus. Em Jesus, eu estou salvo em Jesus, eu estou firme em Jesus. Em Jesus não tem derrota, porque Jesus não perde batalha para ninguém. Enquanto eu e você estamos caminhando com o Senhor, a vitória está do seu lado. E a vitória de Jesus, como nós já aprendemos semana passada, vem pela fé que nós temos nele, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você pode estar em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos um instante, só para que nada te distraia. O que é que tem ocupado o trono do teu coração? O que é que tem ocupado o trono do teu coração? É o teu sucesso profissional? É a tua reputação diante das pessoas? São os pecados de estimação que você tem? E nós temos, nós cometemos, e está difícil deixar. Está difícil largar, está difícil, está difícil, está difícil. Está complicado. É isso que ocupa o trono? É isso que ocupa teu pensamento? O que é que ocupa teu pensamento? É o medo do que os outros pensam? Rejeição dos outros ou aceitação dos outros? O que é? E se hoje, nessa manhã, você recomeçasse com Jesus? Pedisse perdão e recomeçasse? Por que você não faz isso hoje? Apenas recomeça. Comece ou recomece. Mas não desista daquele que nunca desistiu de você. Jesus nunca desistiu de você. Não desista dele. Há tentações, há coisas que nos chamam para deixar a fé em Jesus, deixar de segui-lo. Mas o que eu faço? Chame por ele. Fala com ele.
Jesus está ao toque da tua fé. Por isso que não importa o dia, não importa a hora, não importa onde você está, não interessa. A geografia não interessa, a companhia não interessa. É uma questão de fé. Onde está a tua fé? Minha fé está em Jesus. Ou então você pode alcançá-lo. Toque-o com a sua fé. Fala com Ele. Pede perdão a Ele. Pede para vir habitar na tua vida, no teu coração, na tua alma, na tua existência. Fala, eu quero a vida. Eu ouvi sobre a vida. Quem tem o filho tem a vida. Então eu quero que o Senhor esteja na minha vida. Eu quero viver isso. Eu quero desfrutar isso. Eu quero experimentar isso. Aí onde você está, eu te convido a fazer uma oração nesse instante. E você vai dizer o que você quiser dizer. Porque é a Ele que você deve dizer. Mas o meu convite é que você peça perdão pelos teus pecados. E tome a decisão de que a partir de hoje o centro da minha vida e da minha existência passa a ser Jesus. Nem que você diga, seja bem-vindo, Jesus, à minha vida. Seja bem-vindo à minha existência. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que no meu coração o Senhor seja o centro. Enquanto você ora, nós cantamos em o nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Que essa seja a sua oração, meu irmão. Início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Sim, meu Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Cante orando. Jesus é o centro de tudo que há. Faça dessa canção a tua oração nessa manhã. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Apenas em ti, Jesus. Nada mais importa. Até porque nada se compara a ti, meu Senhor. Não existe ninguém melhor do que Jesus. Não existe ninguém mais precioso do que Jesus. Tu és o centro. Jesus, tu és o centro. Tudo aponta para ti, meu Deus. Tudo aponta para ti. Aleluia. Coloque a mão no teu coração e diga, se você desejar, que em meu coração, Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Vai, conderabassoderai, xerimicandarabassoderai. Se você pode, dobre os seus joelhos. Você que veio à frente, dobre os seus joelhos. É oração de contrição diante da presença do Senhor. Você que deseja sair desse culto com uma caminhada diferente, meu irmão, minha irmã, saia do seu lugar, venha à frente. Dobre o seu joelho aqui à frente em nome de Jesus. Eu vou fazer o mesmo. Eu só estou convidando você, eu vou fazer o mesmo. Se você deseja uma caminhada diferente com Jesus a partir dessa manhã, sai do seu lugar, venha à frente, dobre o seu joelho. Nós vamos orar juntos diante da presença do Senhor.